Então, senhores, a atividade, essa próxima atividade que eu passei, de PDF que eu passei para vocês, é sobre a simbologia que nós iremos utilizar em eletricidade, tá? Nessa parte eu falo os fundamentos da eletricidade, porque essa parte inicial ali vai ser fundamentos de eletricidade, depois a gente vai ter um pouco de eletrônica analógica, conforme vocês viram, e a junção desses dois conteúdos que deram lá o nome da nossa unidade curricular. Então, vamos lá. Então, isso daqui eu vou pedir para vocês naquela atividade que a gente vai fazer na quarta-feira. Então, ontem eu passei um link para vocês desenvolverem lá, para vocês responderem, só para ver se todo mundo tinha acesso. Só que teve um monte de gente que teve problema. Então, hoje eu vou fazer novamente o questionário para ver se não vai dar os mesmos problemas de ontem. Então, eu só vou fazer a atividade valendo presença e valendo nota depois que tiver tudo redondinho. Antes disso, eu só vou mandar teste para vocês vão fazer o teste, se não funcionar, não vai valer presença, nada, até porque do de ontem, 19 pessoas responderam. E isso quer dizer que a maioria não conseguiu responder. Então, ele não... O teste ainda está sendo feito os testes, tá? Não está valendo presença. Então, dessa atividade aqui de hoje, o que nós temos lá? Eu vou pedir para vocês entenderem qual que é a simbologia. Você veja que aqui, ó, nesse desenho aqui, o que a gente tem lá? Eu tenho uma pilha, tem um que eu chamo lá de dispositivo de manobra. O que seria esse dispositivo de manobra? Ah, um liga-desliga ali, ó. Uma lâmpada, certo? E isto daqui, imagine se cada vez que eu for desenhar um circuito para você, eu fizer isso daqui, então fica bem complicado. Então, a gente vai trabalhar com o circuito desenhando dessa forma aqui. O que a gente tem ali? Ah, eu tenho uma lâmpada. A simbologia de lâmpada, geralmente eu vou usar essa daqui, um símbolo de lâmpada incandescente. Tem um condutor, que seria a fiação. Tenho um dispositivo que vai me fornecer a energia elétrica, no caso, ó, vendo esse dispositivo aqui, ó, esse daqui seria a minha fonte. E tenho aqui um dispositivo de manobra. O que seria esse dispositivo de manobra? O meu liga-desliga. Se meu liga-desliga ficou antes, depois da fonte, mas geralmente depois do consumidor aqui, mas geralmente a gente coloca ele antes ali, é só por causa do desenho. Certo? Então, isso daqui é a atividade de hoje, só para vocês saberem qual que é o desenho de cada. Eu vou ter uma tabelinha, e essa tabelinha aqui é que vai nos orientar hoje. Então, nessa tabela, você vai ver que aqui, ó, é perímetro. O que seria um perímetro? Estão conseguindo ouvir? Deu problema na rede. Qualquer coisa eu repito isso aí. Dá para ouvir? Tá dizendo aqui que tá com... Tá dando, agora tá dando para ouvir. Beleza. Então, o que é um amperímetro? O amperímetro é um dispositivo que a gente utiliza para medir a corrente elétrica, certo? Então, sempre que eu fizer um circuito, ó, eu vou desenhar um circuito, eu vou ter lá uma fonte, certo? O que seria essa fonte? A fonte pode ser uma bateria, uma pilha, uma fonte mesmo, que nem fonte de celular. E daí eu vou ter aqui, ó, um dispositivo de manobra, que seria uma chavezinha liga-desliga, e vou ter aqui um consumidor, que eu vou colocar em forma de uma lâmpada, certo? E de repente, aqui, ó, essa minha bateria, ela é uma bateria que vai me fornecer 12 volts, certo? Nem aquela pilhazinha de 9 volts, no lugar de 9 volts, eu coloquei uma bateria de 12 volts. E eu preciso saber qual que é a corrente do circuito. Para saber qual que é a corrente do circuito, eu teria que colocar o amperímetro. E como que eu vou colocar o amperímetro? Eu vou abrir o circuitinho e vou colocar um amperímetro no meio desse circuito, ó. O que é isso daqui está me dizendo? Que aqui, ó, a partir do momento que eu fechei o circuito, fechei o circuito, a corrente ela vai começar
andar por aqui, vai vir aqui no meu consumidor, na minha lâmpada, e vai seguir o caminho. Quando chegar aqui no meu amperímetro, eu vou conseguir medir uma corrente, digamos que aqui essa minha lâmpada esteja consumindo 0,2 amperes, então esse amperímetro aqui, ele vai me medir a corrente e vou fechar o circuito com o amperímetro, certo? O que é importante disso daqui para a aula de hoje? Para a aula de hoje, o que eu vou querer que vocês lembrem-se é exatamente o símbolo, que nem esse daqui, ó, é um símbolo de amperímetro. Esse daqui, ó, importantíssimo, é um símbolo de voltímetro. Ó, cadê o voltímetro? Voltímetro. Eu comentei alguma coisa com vocês com relação à emenda, né? Então, o que seria uma emenda? Ah, eu tenho um circuito que está desse jeito aqui, ó. Tá emendado um fio no outro? Não. Para você para emendar um fio no outro, você tem que ali, ó, colocar um pontinho indicando que aquele fio tá conectado no outro, certo? Então, essas simbologias, eu gostaria que vocês olhassem com bastante cuidado esse quadro aqui, ó, que tem toda a simbologia que a gente vai utilizar na hora de fazer os circuitos eletrônicos. Então, mas como é que eu vou me lembrar de tudo isso daí? Basicamente, nesse nosso primeiro momento, essa tabela é bacana você ter ela, se tiver oportunidade, pode imprimir e colocar ali no caderno, porque vocês vão utilizar para frente, que nem aqui, ó, tem o diodo semicondutor. O diodo a gente vai usar lá no finalzinho do semestre, mas você já vai ter a simbologia dele aqui hoje. Para a nossa parte inicial da aula, principalmente, o que você precisa saber lá? Amperímetro, que a gente já vai usar na cena dos próximos capítulos. Bateria, né? Célula de bateria e a bateria completa, que geralmente eu vou fazer ou desse jeito aqui, né? Lembrando que isso daqui é bem importante. Tá vendo que esse parte grandona aqui, ó, é o lado positivo e isso daqui é o lado negativo da bateria, certo? E aqui, ó, eu também poderia fazer a bateria desse jeito, ó. Digamos que isso daqui seria uma célula só da bateria, né? Só uma única bateria, geralmente lá com uma tensão bem baixinha. E aqui eu teria uma bateria completa. Sempre vai ser assim, ó. O lado grandão, o positivo, e o lado pequenininho, o negativo. Então, isso daqui a gente vai precisar quando começar a desenvolver os circuitos. Tudo bem até aqui? Tudo bem, gente? Daí é por isso que você passou aquele aplicativo Prometheus lá, a gente vai usar isso aí? O Proteus, vocês conseguiram baixar o Proteus? Não, ainda não, mas a gente vai usar nisso aí, então? Eu vou tentar baixar exatamente do jeito que o Senai indicou para mim. Se eu não conseguir baixar o Proteus, eu sei que de forma gratuita também tem o Multisim, que é exatamente a mesma coisa, só que ele é totalmente gratuito e vocês vão, nesse semestre, vão poder usar o Multisim e sempre que vocês precisarem, o Multisim é uma ferramenta gratuita. Ele demora um pouquinho para instalar, porque você tem que fazer um cadastro de estudante lá direitinho, mas é uma ferramenta maravilhosa. Aí, no Multisim, você consegue colocar, você vai pegar lá, ou no Multisim ou no Proteus, aí o que vocês conseguirem instalar. A gente vai trabalhar, eu vou trabalhar com os dois, assim, porque é bem fácil. Depois que você tem a ferramenta, daí você pega lá a simbologia de uma fonte no Multisim. Ele vem, peguei a fonte. Eu quero ligar um LED. O símbolo do LED vai ser mais ou menos desse jeito aqui, ó. Daí você vai fechar o teu circuito. A partir do momento que você fechou o circuito, com uma tensão lá, com uma tensão de 2 volts, a corrente começa a circular e eu consigo fazer o meu LED acionar. Então, esses detalhezinhos aí, a gente consegue montar tudo no Proteus para ficar mais fácil de vocês entenderem quando a gente estiver fazendo o cálculo dos circuitos.
Então, se a gente conseguir adiantar isso daí geralmente na sala de aula a gente não consegue ver no Multisim, né? Eu só faço no quadro e vou desenhando para vocês. Se a gente tiver a oportunidade de usar a ferramenta antes, com certeza para vocês desenvolverem os cálculos vai ficar mais fácil ainda, tá? Então, a simbologia fica bem tranquilo. Outra coisa importante aqui, ó, eu falei do amperímetro, falei da célula de bateria e da bateria, né? O capacitor, a gente vai ver na sequência, tá? Fiquem tranquilos, disjuntor também, mais para frente. Agora, ó, fusível também a gente usa bastante. Gerador de tensão alternada, vocês vão usar mais o semestre que vem. A gente vai usar um pouquinho essa simbologia lá em eletrônica analógica, quando a gente estiver fazendo retificação, né, de tensão alternada para tensão contínua. Isto daqui, ó, bem importante, tá escrito massa, mas isso daqui seria o teu terra. Tá vendo isso aqui, ó? Esse daqui é o terra. Então, mais uma simbologia importante daqui, ó, símbolo de motor. No teu Proteus ou no teu Multisim, você vai ter essa simbologia aqui, ó, de motor. Vatímetro para medir a potência. Voltímetro para medir a tensão. Ó, veja ali, ó, importante, ó, fiação não ligada e fiação ligada, certo? Então, basicamente, isso daqui é o que eu preciso que vocês vejam hoje. Aqui, ó, a simbologia de lâmpada, eu não vou utilizar isso daqui. Aqui é o único, ontem um aluno da tarde me chamou a atenção disso daqui, mas realmente, ó, símbolo de lâmpada só, eu vou usar mais essa simbologia de lâmpada incandescente, até porque ela é mais fácil de desenhar, tá bom? Então, isso daqui corresponderia a uma lâmpada. Aí, vocês viram que eu tô escrevendo melhor agora no nosso... Por isso que eu tô usando o PowerPoint, que aqui no PDF fica mais fácil de escrever. Tranquilo? Então, basicamente, desse material aqui, ó, tem um material para vocês fazerem a leitura, né, que é bem importante, e a partir dessa leitura, o que eu vou pedir para vocês olharem com bastante cuidado, e isso daí vocês têm que entender e aprender, e eu não gosto da palavra decorar, porque você vai usar tanto, você vai decorar de início, mas depois você vai saber onde vai utilizar. Essas simbologias aqui, né? Estão aqui no quadrinho. Essa simbologia do quadrinho aqui, que a gente conversou. Tranquilo? Então, aqui, isto daqui, que a gente tem que cuidar aqui, ó. Aqui tem algumas letras, isso daqui eu não vou cobrar nesse momento essas letras que estão aqui. Porém, o que eu vou cobrar? Que vocês saibam. Que quando eu estiver falando em corrente elétrica, deixa eu ver se tem mais espaço para eu escrever aqui. Aqui, ó. Quando eu estiver falando em corrente elétrica, então a corrente elétrica, a corrente elétrica, para eu identificar ela no circuito, eu vou chamar ela de I, certo? E a unidade de medida dela vai ser o ampere. Quando eu estiver falando em resistência, como que eu vou identificar a resistência no circuito? A resistência vai ser lá identificada com a letra R, certo? E a unidade de medida é o ohm. Opa, ficou parecendo um Q, né? É o ohm. E a tensão elétrica, a unidade de medida, vocês sabem que ela é identificada como V, certo? Tensão elétrica aqui, ó, merece até um pouco mais de destaque. Por quê? Tensão elétrica, vamos pegar o lápis de novo, ó. A tensão elétrica, assim que funciona, ó.
Tensão elétrica, nos livros de física, ela vai ser identificada com a letra U. Por quê? Porque no livro de física, além da tensão elétrica, tem uma parte da física que vai trabalhar com velocidade. Daí o V vai identificar quando se estiver tratando de velocidade. Por isso que nos livros de física, no lugar de tensão, pode ter o U. E aqui, ó, nós vamos utilizar a letra V. Então, tensão elétrica também pode ser identificada, principalmente a parte de fonte. A fonte, que nem aqui, ó. Essa daqui é uma fonte de tensão, vamos dizer que é uma fonte de 9 volts. Como que ela vai ser identificada? Como E1. Então, fonte de tensão alternada, geralmente ela é identificada com a letra E. Daí, se eu tiver mais de uma fonte, que nem aqui, ó, tenho 2 fontes, essa daqui vai ser a fonte 2. Tudo bem por aqui? Gente, tudo bem? Sim. Tranquilo? Qualquer coisa, diz lá. De boa? Então, tá bom. Então, aqui, ó, não se preocupe, esse material ele é um pouco acima do que a mecatrônica utiliza ali de simbologia, tá? Porque você veja ali que eu coloquei um circuito, nesse esquema aqui, ó, tem um circuitão lá que você fala, barbaridade, não tô entendendo nada. Por enquanto, você não vai entender nada mesmo. A partir do momento que você pega aquela folhinha anterior, você já consegue identificar cada um dos itens, ó. Que nem aqui, se você for ver lá na folhinha... Oi? Tem um? Circuito? Aqui é um circuito. Aqui é um circuito completo. Que daí vocês vão... Esse aqui tem um indutor, tem um capacitor, é um circuito de rádio. Isso mesmo. Tem uma antena, tem um filtro aqui, ó, feito com indutor e com capacitor. Como que a professora sabe que é um indutor e um capacitor? Porque o L, se você for ver ali na página anterior, o L indica que é um indutor. Indutor. E o C indica que é um capacitor. Certo? Por isso, esse circuitinho aqui, hoje, ou pelo menos, não vai precisar decorar todos esses itens nesse momento. Mas até o final desse semestre, vocês vão ter que saber o que significa cada um desses caras aqui, ó. Nesse caso, ó, um diodo, um capacitor. Aqui, ó, tem um transistor, que tem ali na folhinha anterior. Aqui, ó, capacitor, e você pode ver que aqui, ó, sempre que tá emendando um fio no outro, que nem aqui, ó, emendou no fio que tá para baixo, emendou no fio que tá para... A emenda, ela sempre tem que ser identificada por um nó. Esses nozinhos que vocês podem enxergar aqui, ó. Tranquilo? Ó, aqui, ó, o que, sempre que tiver um Q no circuito, é um transistor. Se vocês tiverem alguma placa, oportunidade de abrir algum circuito que tem alguma placa, daí vai ter lá um monte de componente, né? E esses componentes, eles sempre estarão identificados. Aonde for um diodo, vai estar lá escrito D1, aonde for resistor, vai estar escrito R1 ou R2, ou dependendo do tamanho da placa, mas todos os componentes, eles vão ser identificados dessa forma, porque se numa manutenção você consegue fazer a substituição daquele componente. Então, digamos que o diodo 1 queime, você vai lá na placa e vai ver exatamente, o diodo 1 fica naquela posição e eu consigo fazer a substituição dele. Tranquilo? Vem aqui, pode ver, ó, mais capacitores aqui. Aqui tem um fone do ouvido. Essa fiação que você pode ver aqui, ó, a gente chama de condutor, né? Condutor é por onde passa a corrente elétrica. Tudo bem até aqui? Ó, aqui eu tenho um diagrama esquemático de um rádio com 2 transistores, ó. Um rádio com 2 transistores. Transistor 1 e o transistor 2. Tranquilo? Então, esse daqui seria o que a gente chama de diagrama unifilar. Então, lá no Proteus, você vai conseguir desenhar exatamente
dessa forma, ou no multisim, você vai desenhar dessa forma. E lá o bacana é que você vai poder ligar e você vai poder ver se está saindo, você não vai conseguir ouvir o som, mas você vai conseguir fazer toda a simulação. De repente, no lugar do fone do ouvido, você pode colocar uma lâmpada, alguma coisa, para você ver, se acendeu aquela lâmpada, é porque está funcionando o meu circuito. E daí lá no Proteus tem um botãozinho que você consegue colocar para funcionar o circuito e vai ligar a lâmpada ou vai fazer o motorzinho girar, então vai ficar bem tranquilo para vocês entenderem, tá? Mas hoje é só a simbologia mesmo que eu quero que vocês façam uma leitura desse documento. Então aqui não precisa se assustar, porque não é complicado, ó, veja lá. Aqui, ó, tem um diagrama um pouquinho mais simplificado, indicando cada um dos componentes que tem, certo? Ó. Opa, deixa eu só voltar aqui a tela. Tem aqui, ó, a simbologia do para-raio. Esse para-raio aqui, ó, sempre que tem um para-raio, ele está conectado no terra. Tá vendo? Isso daqui é um terra? Por quê? A terra, vocês lembram que vocês fizeram lá os processos de eletrização no trabalho? Fizeram o processo de eletrização? E vocês entenderam o processo de eletrização por indução? Entenderam ou não? Falem a verdade. Eu vou fazer um desenho aqui. Entendeu? Então, tá. Lá no processo de eletrização por indução, o que acontecia? Eu tinha aqui, ó, um corpo neutro. O que é um corpo neutro? Um corpo neutro seria com a mesma quantidade de prótons e de elétrons. Só que eu quero fazer esse corpo neutro aqui, ó, entrar em desequilíbrio, certo? Tem uma quantidade diferente de prótons e de elétrons. Então, por indução, o que eu tinha que fazer? Pegar uma barra, não tá encostando, aqui tá, eu fiz bem perto, ó, mas não tá encostando. Digamos que eu quero deixar esse corpo aqui carregado negativamente. O que eu teria que fazer? Colocar uma barra carregada positivamente. Isso. Então, com essa barra carregada positivamente, o que ia acontecer? O positivo aqui ia fazer com que os elétrons dessa parte ficassem mais próximos do positivo aqui, porque cargas contrárias se atraem, né? Consequentemente, aqui, ó, aqui ficaria um lado mais positivo. Então, aqui ocorreria o quê? Uma polarização, concordam comigo? Que ficou aqui, ó, um lado positivo e aqui um lado mais negativo? Então, ocorreu uma polarização. A partir do momento que eu deixei a barra positiva próximo do meu corpo neutro, os elétrons, eles gostam do positivo, né? Opostos se atraem. Então, os elétrons, eles se posicionaram mais para esse lado, para ficar mais perto do positivo. Consequentemente, esse lado aqui do corpo ficou mais positivo. Então, a partir do momento que eu coloquei um corpo condutor aqui, ó, desse cara aqui pro terra, a terra, ela é um doador e um receptor universal de elétrons. Então, tanto a terra pode doar elétrons, quanto a terra pode receber elétrons. Então, nesse caso, aqui, ó, a terra pode doar elétrons. A partir do momento que eu coloquei esse condutor de cobre aqui, ó, você pode ver que aqui a terra, ela tá com um monte de elétrons para doar. E ver que aqui tá uma parte mais negativa, mais positiva, o que vai acontecer? Alguns elétrons da terra irão subir e vão vir aqui. E vão deixar mais elétrons aqui. Vão subir aqui e vão vir aqui e vão eletrizar aqui, ó, deixar esse ambiente mais negativo. Daí, a partir do momento que eu tiro esse condutor daqui, ó, o que aconteceu? Eu posso tirar a barra e esse corpo ficou eletrizado negativamente. Lembram disso que vocês fizeram no trabalho? Então, esse daqui é aquele processo de eletrização por indução. Por isso que o terra lá, a gente tem para-raio, a gente tem essas coisas sempre ligadas no terra, porque se tiver uma descarga elétrica, o que acontece com o excesso de elétrons ou com a falta dos elétrons? Vão todos ser descarregados no terra, porque a terra é um doador
ou um receptor universal de elétrons. Tudo bem? Tudo bem, gente? Vocês estão muito quietinhos hoje? Eu não tô vendo quantas pessoas estão na sala, mas vocês estão bem quietinhos. Tem pouquinha gente hoje, né? Tranquilo, mas hoje é bem tranquilo, assim, as atividades. Então, tá. Então, daí vocês vão fazer essa leitura aqui, ó. Aqui tem um diagrama de blocos. Diagrama de blocos, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O diagrama de blocos, aqui, ó. Ele vai dizer qual as partes que eu tenho aqui no meu diagrama unifilar. Que nem primeiro aqui, ó, eu tenho lá o misturador, daí eu tenho o primeiro amplificador aqui, ó. Tá vendo esse transistor aqui, ó? Opa, esse transistor Q1 aqui, ó, ele é aqui, ó, o transistor Q1, ele é um amplificador 1, ó, que é esse amplificador 1 aqui. O transistor Q2 é o amplificador 2. Então, aqui, ó, tem um diagrama de blocos. É uma outra maneira de você fazer o circuito. O diagrama de blocos, na verdade, seria para uma pessoa mais leiga saber o que faz cada uma das etapas, tá? Então, só para vocês também saberem que em algum circuito vocês podem ter uma situação assim, é só para indicar para você o que faz cada uma das etapas do circuito. Aí, na próxima folhinha, esperamos aqui, que dele. Na próxima folhinha aqui, ó, também tem lá um diagrama de fiação do circuito de partida do carro. Esse daqui é só mais para vocês terem uma noção da importância disso daqui, ó, em toda a situação. Então, aqui, ó, tem um diagrama para uma pessoa leiga saber como que vai funcionar o processo de ligação ali da fiação do circuito de partida de um carro, tá? Então, lá tem um relézinho. Isso daqui é só um exemplo para vocês verem da importância da utilização disso daqui. Agora, veja esse outro circuito aqui, ó. Eu vou até diminuir aqui e vou colocar ele em ênfase. Eu vou colocar ênfase nesse povo aqui, ó. Alguém já viu um diagrama parecido com esse? Então, aqui, ó, é um diagrama de instalação de uma instalaçãozinha residencial, certo? Então, aqui, digamos que aqui fosse uma sala, certo? Esse aqui fosse uma sala. Então, o que ele tem? Ó, aqui com o professor Ítalo, vocês já viram que ele tem as dimensões dele, e daí o eletricista, digamos, o eletricista vai lá e vai fazer uma instalação. Então, qual que é o documento que ele recebe? Ele recebe um documento parecido com esse. E o que indica? Ó, aqui, ó, indica que tem algum dispositivo aqui. E dentro desse eletroduto, sabe o que é eletroduto? Sabe aquelas mangueiras amarelas que ficam presas lá na parede? Então, por lá vai sair toda a fiação elétrica. Isso. Então, aqui, ó, o que o eletricista vai precisar saber? Olha, aqui eu tenho uma quantidade de fiação que deve passar por esse conduíte aqui, ó, por esse eletroduto, certo? Então, aqui, ó, só para você ver como a importância de você saber a leitura de cada um desses itens. Deixa eu ver aqui, ó. Então, aqui, ó, se eu tiver esse fio aqui, ó, fiação embutida no forro e na parede. Então, aqui, ó, ele vai te indicar aonde que você tem fiação, aonde que vai te passar o eletroduto, qual fiação que vai passar no eletroduto. Pode ver aqui, ó, ali, nesse eletroduto aqui, tá dizendo que tem 3 fios. Em alguma situação, você pode ter o eletroduto assim, ó, dizendo que tem uma fase, um retorno, ó, esse daqui, ó, tá vendo esse um risquinho só? Quer dizer que é uma fase. Eu posso ter lá um retorno, esse meio risquinho aqui, ó, é um retorno. O que seria um retorno? Para você ligar uma lâmpada, você vai ter lá a tua fase chegando, o teu neutro, e daí para você ligar a lâmpada, fazer o contato ali, ó, vai ter o retorno. E ele vai ser indicado no conduíte dessa forma aqui, ó, fase e retorno.
Então, isso daqui seria o teu conduíte lá, o teu eletroduto. Isso daqui indicando que tem uma fase. E aqui indicando que junto com essa fase tem um retorno. Eu poderia também ter uma tomada. O que eu preciso para fazer a tomada? Uma fase, um neutro. Tomada correta tem que ter o terra. Então, aqui, ó. Fase, o neutro e o terra. Então, nesse eletroduto aqui, ó, você vai ter essa fiaçãozinha aqui. Ah, mas isso daqui não tem a ver com mecatrônica. De repente, lá na instalação, quando você estiver fazendo instalação de motor, você vai rever isso daqui e vai precisar saber qual que é a simbologia de terra, qual que é a simbologia de neutro, de uma fase, duas fases, 3 fases lá, tá? Então, desse conteúdo aqui, ó, essencialmente, eu vou pedir para vocês olharem com carinho o primeiro quadro lá, tá bom? Então, era basicamente isso que eu precisava passar para vocês hoje. Aí tem uns exercícios, só voltar aqui tem uns exercícios ali que eu vou pedir para vocês darem uma olhada, tá? Se precisar de ajuda também, só me chamar, não tem problema. Ó, então, com carinho, vocês vão olhar esse quadro aqui, né? Que eu comentei com vocês. E principalmente para a próxima aula, que a gente pode marcar. Vocês preferem marcar a aula para quarta-feira e daí fazer o teste lá na quinta-feira aqui, que vocês acham? E daí vocês tiram dúvida disso aqui, pode ser? O que vocês acham? Pode ser, né? Melhor, né? Então, vocês fazem a leitura, me chamam se tiver problema, só que a gente combina assim. Então, a gente vai ter aula quarta-feira às 9 horas. Gente, se eu sempre entro bem antes. 8h30, 20 para as 9, eu tô já com a reunião aberta. Se eu não estiver no horário, é porque deu zica na minha internet. Então, daí eu vou passar a mensagem para vocês ali no WhatsApp. Mas com certeza, se a gente marca para 9 horas, um pouco antes, lá pelo menos uns 20 minutos, eu gosto de entrar antes para a gente bater um papo lá para ver como é que tá a situação, tá? Então, vamos marcar então, eu vou agendar a reunião então para 9 horas de quarta-feira, e daí quinta-feira vocês fazem a atividade lá de presença. O que vai ter na atividade de presença? Na atividade de presença vai ter assim, selecione as colunas lá, não sei o quê. Então, eu vou ter assim, eu vou ter, digamos que eu tenho aqui, ó, esse daqui, esse daqui. Isso daqui eu vou colocar o quê? Isso aqui. O que é isso daqui? É um voltímetro? Um galvanômetro? Um watímetro? Ou é um amperímetro? Perímetro, certo? Daí vai ter um relacione as colunas, assim, para ver se você estudou e sabe que esse símbolo aqui é do amperímetro, esse símbolo aqui é da bateria, certo? Então, basicamente, a avaliação, o recurso ali vai ser bem simples, mas para vocês desenvolverem adequadamente, você vai precisar ter feito uma verificação nesses caras aqui. Tudo bem? Tudo bem, gente? Então tá. Tranquilo. Então esse daqui. Beleza. Tudo tranquilo? Então, basicamente, de hoje, gente, era isso que eu queria. Vamos só dar uma olhadinha nos exercícios, se tem algum mais complicado pra gente fazer junto. Tem aqueles exercícios de exemplo. Lembrando que... Professora, Oi, pode falar. essa tabela de símbolos você vai deixar disponível no WhatsApp ou aí no Teams? Tá lá no WhatsApp já, mas eu posso colocar no Teams também. Eu mandei no WhatsApp 9 horas, bem 9 horas em ponto, que foi a hora que começou a respirar. Não achou? Não tá, professora? Não chegou? Eu acho que não tá, não. Não tá não, deixa eu dar uma professora, olhada. você mandou. Peraí. Eu mandei pelo telefone, Tá aqui, ó. Eu mandei pelo computador. Veja lá se chegou.
Não chegou nada? Eu mando Por de novo. enquanto, não. Nada? Então tá, eu vou mandar ela. Eu vou parar, encerrar a reunião, tá? E daí a gente continua conversando. Só vou parar de gravar, senão. Para de gravar. Então tá aqui.